Boa noite, irmãos. Boa noite. Será que a gente precisa fazer aquela oração de novo? Sim ou não? Sabe qual a oração? Aquela oração de domingo. Então, se coloque em pé nesse momento que nós vamos orar. Eu sei que o demônio do sono já está repreendido, em nome de Jesus. Você vai abrir sua Bíblia comigo, João, no capítulo 13. Nós vamos continuar a nossa jornada, nossa empreitada, falando sobre serviço. E hoje, pela graça de Deus, chegamos ao último dia do retiro, fechamento. Para fechar com chave de ouro, eu preparei uma ministração aqui de 15 minutos só. Está vendo? O pessoal fica preocupado com o tempo. Tá? Só que não, estou brincando. Hoje vai ser mais curto mesmo. Mas você abre a sua Bíblia de João, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Você pode ler junto comigo? Vamos ler juntos? Não, isso aí é João 1. É João 13. A partir do versículo 1. Isso. Não, também não é 13 aí. É 13 1. Isso, agora foi. Vamos lá juntos no 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também. Amém? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui nesses dias, ouvindo da Tua palavra, sendo edificado pelo Senhor na comunhão, recebendo de Ti cura, restauração, recebendo do Senhor todo o bem que o Senhor tem para nós. A nossa oração, ó Deus, é que nessa noite o Senhor livre a nossa mente de todo embaraço, de tudo aquilo que nos confunde para não entender, para que possamos estar abertos e livres para entender a Tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar? Nós estamos aqui já há alguns dias falando sobre a mesma temática. Talvez você pense assim, poxa, mas a gente já aprendeu tanto sobre serviço, aprendemos tanto sobre servir, sobre mordomia. O negócio está querendo ficar aqui, não. Sobre mordomia, sobre o que é servir a Deus. Já tenho ouvido tanto na igreja o pastor falar sobre serviço. Por que eu tenho que ouvir mais sobre servir? E aí eu quero relembrar com vocês, bem rápido, tudo aquilo que nós já ouvimos aqui. Nós vimos no primeiro dia aqui, através do servo do Senhor, o pastor Ezequiel, e muitas vezes nós confundimos o nosso serviço com o ativismo que praticamos dentro da igreja. Julgamos estar servindo a Deus quando na verdade estamos entrando numa rotina frenética de trabalho. E quando termina exausto, nós nos perguntamos: para quê? Por quê? E para quem eu estou fazendo isso? Eu sei que você já refletiu sobre isso. Eu sei também que no segundo dia você refletiu através da palavra que esse pastor que vos fala trouxe, aonde nós também vimos o que é servir a Deus e a importância do servir a Deus. E teve 2 pontos lá, depois de eu falar que ia acabar a mensagem 200 vezes, mas no finalzinho você ouviu 2 pontos principais que são importantíssimos. Qual é a importância de servir a Deus de verdade? Primeiro, você ouviu isso. É não ficar fora da casa onde a festa está sendo dada. Há uma festa sendo dada. E muitas vezes, por ter interesses escusos até, nós ficamos de fora dessa festa. Quando o pai celebra a festa com o filho que voltou, nós estamos do lado de fora. E também vimos que é importante servir a Deus de verdade para usufruir de todo o bem que Ele tem. E aí, desculpa, pastor Ezequiel, eu sei que pegou mal. Eu falava bezerro gordo e olhava para o pastor Ezequiel, né? E hoje ele teve até que se justificar. Não tem nada a ver com o pastor Ezequiel, não. Mas tem muita gente que prefere os bezerros gordos. São os elogios, são as exaltações do líder, quando na verdade servir a Deus é muito mais do que isso. E aí você lembra da história do irmão Juvelílio, que servia a Deus ali limpando o banco e dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas o Senhor me deu esse privilégio. Também ontem à noite, eu não consegui acompanhar a mensagem toda, até com o pastor Ezequiel, porque ontem, no meio do culto, eu recebi a notícia do falecimento do meu avô e tive que dar a notícia para minha mãe, mas tenho o alinhamento já anterior com o pastor Ezequiel e sei que ele falou aqui, trouxe a temática sobre a questão dos nossos relacionamentos e como eles, ou a falta deles, ou a dificuldade com esses relacionamentos nos atrapalham. Pode desligar o ventilador aqui. Não, senão você vai ficar calado. Pode deixar. Nos atrapalham com o serviço do Senhor. E hoje nós vamos bem rapidamente entender o último aspecto que a gente orou a Deus e idealizou para trazer para os irmãos. Entender qual é a natureza do serviço. Muito obrigado. Se é alguém que entende desse negócio mesmo. Qual é a natureza do serviço que nós prestamos a Deus? Gabriel sabe disso, Fabiane também. Na área do direito, tudo que se faz quando a gente está estudando lá no meio acadêmico, tudo que se pergunta ou se levanta o questionamento, sempre se pergunta qual é a natureza jurídica.
Qual é a natureza jurídica do casamento? Qual é a natureza jurídica da cadeira? E aí eu quero fazer uma pergunta: qual é a natureza do serviço? Será, e aí eu vou dar dica, será que o serviço que nós prestamos a Deus, ele é uma escolha? Alguém pode levantar a mão e dizer: sim, pastor, a gente precisa escolher servir. Sim, nós precisamos escolher servir, mas a essência do serviço, a essência do serviço cristão é uma escolha? E aí nós vamos começar olhando o versículo 15. Alguém pode ler o versículo 15 para mim? Com a voz bem alta. Pois eu vos dei exemplo para que façais também comigo. Pois eu vos dei o exemplo para que façais vocês o mesmo. Quem disse isso? Ezequiel disse agora. Mas quem foi que disse isso nesse diálogo? Jesus. Vindo de Jesus, uma frase como essa: eu vos dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Você acha que é uma escolha? Então eu já começo dizendo, já vou começar pelo final, dizendo que o serviço cristão não tem natureza, ou a natureza do serviço cristão não é uma escolha, e sim um mandamento. Porque Jesus ele deu o exemplo para que nós possamos fazer. E quem somos nós para não seguir o exemplo do nosso mestre? Quem somos nós para dizer: eu não sirvo porque eu escolhi não servir? Eu até vou à igreja, mas eu não sirvo porque eu escolhi não servir. Quando olhamos para esse texto, e aí depois vamos ver o versículo 14 também, mas eu quero primeiro parar no 15, para você entender. Quando olhamos para esse texto, não há como entender serviço cristão como escolha. Uma vez que nós fomos resgatados por Cristo Jesus, nós somos chamados com um comando de mandamento a servir a Deus e a outro, assim como Jesus fez para dar o exemplo. E dentro também desse texto, eu quero caminhar com os irmãos, eu quero ser bem breve nessa noite, porque eu sei que os irmãos estão muito cansados, já tem alguns ali que estão batendo cabeça. Eu não quero gritar o terra hoje, porque minha voz não está muito boa. Mas a segunda coisa que eu quero ver com os irmãos, sair do versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Temos um elemento aqui importantíssimo: o amor. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando a toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com o qual estava cingido. Logo na leitura desse texto, você vai ver que há um dado muito importante. O primeiro dado muito importante nesses primeiros 5 versículos. O texto diz que Jesus estava fazendo tudo aquilo com amor. O texto diz aqui logo no versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então aí já tem um elemento muito importante para a gente entender como deve ser o nosso serviço, como deve ser a natureza do nosso serviço. Nós devemos praticar o serviço cristão com amor. E além disso, o texto diz que o Senhor Jesus amou aqueles todos que estavam ali, mas no meio de todos aqueles que estavam ali havia um que, segundo o texto, já havia sido seduzido pelo diabo e que Jesus já sabia disso. Você reparou que no texto, no segmento do texto, Jesus pega a bacia, pega a toalha e lava os pés de todos os que estavam ali?
Você acha que nesse texto aqui Jesus excluiu Judas? Não, o texto é muito claro. Jesus tirou a toalha, pegou a bacia, encheu de água e começou a lavar os pés dos discípulos, um a um, inclusive de Judas. Pastor, onde que o Senhor quer chegar com isso? Eu quero dizer para você que o teu serviço cristão, além de ser por amor e com muito amor, você precisa prestar esse serviço até mesmo para aqueles que você sabe que te machuca, que vai te fazer mal, ou até mesmo para aqueles que já te fez mal. Porque Jesus fez isso. Quando Ele nos ensinou sobre o serviço, Ele pegou a toalha, a bacia, a água e Ele não excluiu Judas. Isso é proposital. Jesus fez de forma proposital. Ele poderia já ter apontado: ele é o traidor. Não é você não. Ele é o traidor. Não vou lavar os teus pés, eu não vou te servir, porque você vai me trair. Mas Jesus não fez isso. Embora ele soubesse, o texto deixa claro isso, que ali no meio daqueles discípulos havia um que iria trair a Jesus, que iria fazer mal a ele. Irmãos, já parou para pensar na profundidade disso? Você está no meio de um povo e saber que alguém vai te entregar para a morte, e ainda assim você servir essa pessoa. Você pegar a bacia, lavar os pés, servir a ela. Olha o exemplo que Jesus nos deixou. E aí eu quero fazer uma reflexão. Quantas vezes no meio da nossa caminhada de serviço nós fazemos acepção das pessoas que nos fazem mal? Tiramos elas completamente da nossa lista de prioridades de servir. Arrancamos ela do nosso ciclo de amizade, de relacionamentos, simplesmente porque sabemos que ou ela já fez, ou é uma pessoa que pode me fazer mal. E Jesus diz: sirva a todos, inclusive aqueles que te fazem mal. Pastor, isso é difícil pra caramba, eu sei disso. Mas foi por isso que o Senhor Jesus deixou conosco o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda nesses pontos em que nós temos fraquezas. Mas para ter um serviço, uma vida de serviço cristã, é necessário servir até aqueles que nós sabemos que vão nos fazer mal. E há um texto bíblico, abre aí sua Bíblia, 1 João 4,20. Talvez você conheça muito bem esse texto. Na verdade, eu acredito que todos da Igreja Batista do Retiro sabem de cor. Não é o Evangelho de João, mas é a primeira epístola de João 4:20. Olha o que diz o texto. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso, porque quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não? Quando eu sirvo a alguém, eu tenho que servir a todos, inclusive aqueles que me fazem mal. Porque se eu excluir alguém, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que amar todos os meus irmãos. Inclusive, eu vou repetir isso, aqueles que nos fazem mal. Ou que podem nos fazer mal. Sabe por quê? Porque esse irmão que um dia nos fez mal, você precisa orar a Deus para que ele se converta, para que ele te peça perdão, para que haja reconciliação. Porque a reconciliação traz coisas maravilhosas para a nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Não adianta só entender o que é o serviço. É necessário praticar o serviço cristão da forma que Jesus nos ensinou. Pastor, eu sirvo há muitos anos na Igreja Batista, seja lá qual for a sua igreja. Aqui é do Retiro, porque agora acrescentou mais gente de outras igrejas. Tem aqui em Cabo Sul, Central de Trindade. Daí, então, a gente tem pelo menos 4 igrejas aqui representadas. Mais até, tem a da Débora também. Então, a gente tem muitas igrejas aqui representadas. Não adianta dizer que eu sirvo a Deus lá na minha igreja, se eu não sirvo aqueles que me aborrecem. O serviço cristão
da forma que Jesus nos ensinou, necessariamente inclui aquelas pessoas que nos fizeram mal e que nos fazem mal. Por que eu estou dizendo que nos fazem mal? Porque existem ainda pessoas que estão te fazendo mal e você precisa servir a elas, sim. Eu sei que talvez você já ouviu alguém, eu já ouvi também alguém pregar dizendo: olha, nós somos crentes, mas não somos poucos. Desculpa, mas isso é uma reflexão do inferno e não de Deus. Eu sei que nós não somos poucos, mas nós somos discípulos de Jesus. Se eu disser que se eu perdoar alguém que me faz mal, eu sou bobo, eu estou dizendo que Jesus é um bobo. Porque Jesus, antes mesmo de sofrer o mal que sofreria na mão de Judas, ele serviu a Judas lavando os pés. E melhor ainda, ainda ceiou com ele, ainda participou da última ceia com ele, ainda deixou que ele se aproximasse dele e desse um beijo. Tudo isso porque Jesus era servo de verdade. Era o servo sofredor lá de Isaías. E ele nos ensinou a servir aos outros, independente se nos fazem bem ou se nos fazem mal. Amém? Dá para entender isso? Seguindo, também nesse texto, agora do versículo 6 ao versículo 8, há um diálogo quase que separado aí entre Jesus e Simão Pedro. Pedro, como sempre, né? Eu acho legal essa série aí, que é The Chosen, né? Não sei falar inglês, é The Chosen. Vou enrolar, fazer um proveito aqui para dizer que eu sei inglês, The Chosen. Então, essa série é interessante, porque eu imagino o Pedro daquele jeito mesmo. Fanfarrão. Sabe? Aquele cara que queria tomar a frente de tudo. Vou dar spoiler aqui. Tem um episódio de The Chosen que ele vai e cutuca Jesus e fala assim: Senhor, eu estou precisando de um líder aí. Sou eu esse cara. Sou bom para isso. Deixa que eu tome conta dos outros aqui para você. E Pedro era desse jeito mesmo. O cara que ia e falava e fazia e achava e brigava. Era explosivo. Não sei, não vou falar sobre temperamentos aqui. E aí Pedro, nesse ensinamento tão interessante sobre o serviço, ele vai falar assim: Senhor, não, que isso? Senhor, lavando meus pés, nem pensar. Senhor é o mestre. Como é que você vai lavar o meu pé? E aí Jesus insiste e fala: olha, Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Ele: não, então lava tudo. Lava tudo. Vou entrar nesse método porque é um outro diálogo. Eu quero entrar em um outro aspecto. Daquilo que Jesus disse para Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. Jesus está nos dizendo que se nós não deixarmos alguém nos servir, se nós não servirmos ao outro, nós não temos parte com o Senhor. Há muitos irmãos, pode parecer estranho, mas que não gostam de ser servido. Acham que são autossuficientes, já conhecem muito, já sabem como caminhar, já não precisam de ajuda, e aí não querem ser servidos. Jesus diz que aquele que não é servido não tem parte com ele. E aquele que não serve também não tem parte com ele. Você entende isso? Nós precisamos, irmãos, dar a oportunidade de ser servido por alguém. De manhã a gente estava ouvindo aqui testemunhos maravilhosos. Os testemunhos que aconteceram aqui de manhã foram de pessoas que ao longo do retiro foram servidos por alguém. Numa conversa, num diálogo, né, Diego? Isso é servir. Você não trouxe o café, o pão, pode até ter rolado, não sei se na conversa rolou o café, pão. Você pode não ter trazido nada físico, mas o fato de estar conversando, estar ouvindo, emprestar o ouvido é um serviço tão grande, irmãos. E tem aquele irmão da igreja que você não gosta de parar para ouvir ele, porque ele fala demais. Não tem? Toda igreja tem. Na igreja do meu primo, tem pelo menos umas 3 pessoas que falam muito.
E muita gente foge das pessoas que falam muito, não foge. Só que o nosso serviço muitas vezes é ouvir. Precisamos parar para ouvir, as pessoas querem falar. Se nós não servirmos e não deixarmos que alguém nos sirva, nós não temos paz com o Senhor. Paulo ele vai dizer, e aí pode colocar o texto de Efésios 2, 21 e 22. Ele vai resumir essa questão do serviço mútuo de uma forma muito interessante. Paulo vai dizer assim: nele quem? Em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Paulo está falando sobre o serviço mútuo, a troca de serviço. Nós juntos, um servindo ao outro, eu servindo a Karine me servindo, nós estamos caminhando como um edifício que vai sendo bem ajustado para se tornar um santuário dedicado ao Senhor, morada do Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas hoje sofrem com a teórica falta da presença do Espírito Santo de Deus, porque não estão servindo juntos. Não estão criando, lembra do ambiente propício que eu falei aqui, lá do amigo do Tom Tenen? Não estão criando um ambiente propício para o agir de Deus, porque não servem juntos. E Paulo ele é muito fantástico quando escreve a carta aos Efésios, dizendo: olha, em Cristo Jesus, todo edifício bem ajustado cresce junto para se transformar em santuário dedicado ao Senhor, morada de Deus do Espírito. Amém? E para encerrar, de verdade, versículo 14 vai reforçar aquilo que nós falamos no início. Servir não é escolha, é mandamento. O que diz aí no versículo 14? Volta lá no texto de João 13. Vamos ler juntos? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Você entende isso? Jesus, no versículo 15, está dizendo que ele deu o exemplo. No 14, ele usa a palavra dever. Vós deveis fazer o mesmo. Vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o que significa esse lavar os pés? Jesus estava mostrando o serviço. Eu estou aqui para servir vocês. E Jesus diz: agora vocês devem fazer isso um com os outros. Que ensinamento! E os discípulos aprenderam isso, pelo menos os 12 aprenderam. Porque por mais que na caminhada eles tivessem muitas diferenças, e tem diferenças, e mais uma vez eu indico assistir essa série The Chosen, que relata um pouco daquilo que poderia ser. Não é nenhum relato fiel das Escrituras, mas que poderia ser o relacionamento entre pessoas. Um que acha que é mais esperto que o outro, mas caminhando com Jesus, eles vão se amoldando aos ensinamentos do Mestre. E quando Jesus ensina, eles começam a aprender. E como é que, pastor, o senhor sabe que eles aprenderam? É só você prestar atenção no que acontece hoje. O ensino dos apóstolos chegaram até nós. Sabe por quê? Porque eles aprenderam com Jesus o que eles deveriam fazer. O segredo do Evangelho de Cristo ter se propagado e crescido ao longo dos séculos foi porque cada ano, em cada geração, surgiram homens e mulheres de Deus dispostos a servir uns aos outros e comunicar o Evangelho verdadeiro de Cristo. E eu quero encerrar te fazendo um desafio. Você quer ser um desses que vai deixar marca para as próximas gerações? Amém? Então se coloque em pé, nós vamos orar. Se você quer ser
um desses que vai deixar marcas para as próximas gerações, comece a servir. Mas relembrando, fazendo aí um resumo, relembrando, comece a servir de verdade, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém do teu serviço. Sirva com amor, sirva com verdade, sirva entendendo que é seu dever servir e não uma escolha. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu para ser seus servos e para servir uns aos outros. Nós te agradecemos, Pai, porque descobrir a beleza do servir nos faz crescer na nossa vida espiritual, nos faz sair da infantilidade, nos faz sair da meninice e nos tornarmos homens e mulheres maduros no conhecimento do Senhor. Pai, que esses dias aqui, nesse retiro, tenham sido dias de transformação na nossa vida. Que possamos, desde já, ter o nosso coração tomado pelo desejo de servir até aqueles que nos ofendem. Que saiamos daqui, ó Deus, com um desejo ardente de servir ao Senhor de uma forma intensa. Porque os dias estão se abreviando. O Senhor Jesus já está voltando. E nós não queremos ser encontrados parados como consumidores, só sugando as mensagens do culto de domingo à noite. Nós queremos servir a Ti. Nós queremos servir ao outro. Nós queremos servir aqueles que estão lá fora perdidos, ainda que eles nos façam mal. Nos ensina, Jesus, assim como o Senhor ensinou os seus discípulos, porque nós também somos seus discípulos e nós queremos servir ao Senhor. Lava os nossos pés, Jesus, e nos ensina a lavar os pés uns dos outros, porque nós queremos aprender com o Senhor, porque Tu és o nosso Mestre, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Essa é a minha oração de gratidão e de petição a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.